É interessante que se estude a Bíblia por meio de um roteiro um pouco mais metódico, pelo menos essa é a ideia básica por detrás de métodos de estudo bíblico ou de estudos bíblicos. E esse roteiro para o estudo metódico da Bíblia compreende algumas etapas que eu estou tratando aqui no canal ultimamente. Mas, antes disso, preciso fazer uma breve introdução, que é o seguinte: eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre hermenêutica bíblica, que é uma playlist específica de uma playlist geral sobre teologia. Hermenêutica, de modo bem básico, nada mais é do que a arte de interpretar textos. E hermenêutica bíblica, então, é a arte de interpretar textos bíblicos. O livro texto base que eu utilizo é esse aqui, que eu estou mostrando, hermenêutica, lá do curso de teologia nível médio, ou então curso de teologia ministerial chamado Ensinai, lá da Assembleia de Deus de Curitiba. Cursei, estive nesse curso, frequentei em 2015, 2013 aproximadamente, e aí anos depois estou gravando aqui para o canal. Nós estamos em 2025, né? Ainda não fiz a faculdade de teologia, mas pretendo fazer. Bom, então voltando ao assunto do vídeo de hoje, são 5 etapas básicas como roteiro, né, para o estudo metódico da Bíblia. Então essas etapas são as seguintes. Primeiro, o texto em si, ler o texto várias vezes, aí tem ações, tem ferramentas principais e obras auxiliares que te ajudam nas etapas. Então, a primeira etapa é o texto em si. A segunda etapa tem a ver com o contexto, observação do contexto. E a terceira etapa, que é o assunto do vídeo de hoje, são as palavras. Que lá em letras, inclusive, tem uma outra área que é de morfologia, né? Não sei se é o que a gente vai ver aqui. Então vamos lá, palavras, quanto ao estudo metódico da Bíblia. Quais são as ações, as 3 ações básicas importantes com relação a palavras do texto bíblico? Anotar quaisquer palavras obscuras, aquelas que você não compreende. Segunda ação quanto a palavras. Verificar na concordância quantas vezes a palavra aparece no livro, porque isso tem importância, né? Se aquela palavra aparece diversas vezes num livro, quer dizer que aquilo ali tem um significado maior para aquele texto bíblico. E terceira parte, ou ação, é anotar tudo, né? Esse anotar tudo, na verdade, aparece em todas as etapas, né? Quanto a texto, quanto a contexto, quanto a palavras, quanto a ideias e paráfrase. Porque as 5 etapas são essas, né? Texto, contexto, palavra, ideias e paráfrase. Tá, então as ações foram essas que eu acabo de mencionar. Anotar quaisquer palavras estranhas ou obscuras, verificar na concordância bíblica, que acho que é o principal, quantas vezes aquilo se repete naquele texto bíblico. Tá, e quais são, então, as principais ferramentas que podem ajudar no entendimento metódico daquele texto bíblico, quanto a palavras? Primeiro, ter uma concordância bíblica. Segundo, léxicos bíblicos, línguas originais. No caso da Bíblia, geralmente é o hebraico, ou então o grego. Latim também, mas grego, latim no caso é posterior, mas ainda mais antigo, hebraico bíblico e latim e grego, né, no caso koiné. E também traduções bíblicas, né, traduções diversas do texto bíblico. Essas são as ferramentas que te auxiliarão naquelas ações, como mencionei. E quais são essas obras auxiliares básicas que são recomendadas? Primeiro, um dicionário bíblico e também um dicionário da própria língua portuguesa, né? São basicamente essas 2 obras auxiliares. Então esse foi o vídeo de hoje, só para ter uma vaga noção do que é a etapa palavras no contexto de interpretação bíblica de forma metódica. No próximo vídeo, então, quero tratar sobre ideias, que é a 4ª etapa sobre regras de interpretação, o estudo por método. Valeu!